Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que nos acompanha aqui através da nossa Rádio Conexão Viva, desde as 6 da manhã. Agora também você passa a nos acompanhar pela nossa rede social, o Facebook, o canal Conectado ao Sagrado. Deus os abençoe, nos abençoe. Tenhamos um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. E é esse Deus glorioso que nós iniciamos esta manhã falando a Ele. Amém? Você onde você estiver, em casa, saindo para o trabalho, ou mesmo no local do trabalho, no caminho, indo, as aulas estão começando. Então, onde você estiver, esteja conectado ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas tudo Ele fará. E é a esse Deus glorioso que nós estaremos falando neste momento. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela bênção e proteção. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanharão nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, mas que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante. Eu estava lendo ontem, hoje achei aqui o ponto marcado, né? Eu quero falar sobre a rejeição de Saul e as lições para as nossas vidas a partir daí. O texto que nós vamos ler está aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 35. Então a história de Saul, o primeiro rei de Israel, é um poderoso testemunho sobre liderança, obediência e a natureza do coração humano diante das instruções divinas. As instruções divinas estão aí. Agora depende de nós como que nós vamos executá-las. Então a rejeição de Saul por Deus não é apenas uma narrativa histórica, mas é um alerta, é uma lição para todos nós. Ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos explorar, né, o significado desse texto, a exegese desse texto e suas aplicações práticas para a nossa vida cotidiana no dia a dia. A primeira situação aqui é o contexto histórico. Versículo 8 e 10 diz que Israel pediu um rei. Aliás, 1 Samuel no capítulo 8 e 10, né? Nesses dois capítulos ali, Israel pediu um rei para ser como as nações ao redor. Eles queriam ser como as nações ao redor, queriam ser iguais aos outros. Deus permitiu que Saul fosse ungido, mas essa escolha não era o plano original de Deus para Israel. Você vê que Deus até concede algumas vezes, mas não é o projeto dele. O homem força a barra. Então Saul foi escolhido por sua aparência e estatura, de acordo com 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Mas o que Deus realmente busca é o coração e a obediência. Às vezes a gente força a barra e Deus até permite que certas coisas acontecem por causa da nossa forçação humana e pela característica que Deus nos deu de poder escolher. E as consequências vêm após as nossas escolhas, nossas tomadas de decisões. Então, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 1 ao 3, tem a instrução de Deus. Qual era a instrução? Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, incluindo homens, mulheres, crianças e animais.
Então essa ordem é um reflexo do juízo divino sobre um povo que se opôs a Israel. É uma ordem, um decreto de Deus. Então a instrução clara de Deus é uma base para a avaliação da obediência de Saul. Como muitas das hoje, nós temos ordens dadas por Deus que é uma base para a nossa obediência. Aí a desobediência de Saul ocorre ali em 1 Samuel capítulo 15, versículo 4 ao 9. Saul reúne o exército e derrota os amalequitas, mas poupa o rei dos amalequitas, Agag, e poupa os melhores animais. Então ele justifica a sua desobediência afirmando que os animais seriam oferecidos em sacrifícios ao Senhor. Ele cria uma narrativa e acredita nessa narrativa, sabe? Então essa atitude revela uma falha em compreender o que é obediência, né? E que a obediência é mais importante do que sacrifício. Até porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, sabe? O próprio texto aqui, ó, 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. No próprio texto, ele traz essa instrução. Obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muita gente sacrificando porque não obedece a Deus. Aí nisso vem a rejeição de Saul, ali no 1 Samuel 15, versículo 10 ao 23. Então Deus se arrepende de ter escolhido Saul como rei. E a palavra arrepender aqui indica uma mudança de plano devido à desobediência de Saul. Então Samuel confrontou Saul e declara que a desobediência é tão grave quanto a feitiçaria. Então a rejeição de Saul é um exemplo claro de que Deus prioriza a obediência genuína. Muitas das vezes situações não mudam porque o homem não obedece às instruções divinas. Ou Deus está usando aquela situação para mudar a mente e o coração daquela pessoa que está vivendo aquela situação. Quais são as lições práticas que nós tiramos disso aqui? Primeira situação: obediência versus sacrifícios. O que vale mais? A Bíblia diz que o que vale mais é a obediência. Por quê? Porque muitas das vezes nós podemos nos enganarmos achando que nossas boas intenções podem substituir a obediência. Deus não quer apenas nosso sacrifício, mas corações dispostos a seguir suas orientações. Orientações de Deus, não de homens. Examinemos nossas vidas, né? Será que estamos realmente obedecendo a Deus? Ou estamos apenas oferecendo sacrifícios que não têm valor algum diante de Deus? A segunda lição é a importância do arrependimento. Quando nós olhamos para a situação de Saul aqui, ele até teve um momento de arrependimento, mas a sua preocupação principal era com a aparência. E o arrependimento verdadeiro, genuíno, ele envolve mudança de coração e principalmente de ação, de atitude. O arrependimento, ele tem suas obras. É mudança no coração e de atitude, de ação. Então precisamos cultivar um espírito contrito, que busca a restauração com Deus, sem se preocupar com a opinião dos outros. Simples assim. Tem muita gente buscando aparência no reino. Terceira lição é que Deus tem planos alternativos também. A rejeição de Saul não significou que Deus havia falhado. Ele levantou Davi para cumprir seus propósitos. Então isso nos ensina que mesmo em nossas falhas, Deus é soberano e pode trazer novos começos. Então em nossas vidas nós podemos falhar, mas a graça de Deus nos oferece uma nova chance. Mas aí vem a pergunta, né? Estamos abertos a ouvir a sua voz
e seguir os seus planos, os seus propósitos. A quarta lição aqui, quarta e última lição, é o cuidado com o orgulho. O orgulho pode nos cegar para a verdade. Saul, por sua posição, se deixou levar pelo poder e pela imagem. Mas devemos lembrar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Então, como homens e mulheres de Deus, como pais, né, ou qualquer papel que assumimos, precisamos nos manter humildes e prontos para ouvir a correção de Deus. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a história de Saul é um lembrete poderoso de que a obediência a Deus, ela é fundamental em nossa caminhada de fé. Fundamental. Então que possamos aprender com os erros de Saul e buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.